Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte recomendou à Câmara de Vereadores desta cidade que seja determinada a anulação de um contrato de assessoria contábil suspeita de irregularidades emitidas no Poder Legislativo serranegrense com superfaturamento no processo de contratação. Os técnicos do Ministério Público do Rio Grande do Norte, após uma perícia contábil, identificaram um aumento de 39% aproximadamente no valor contratado pelo Legislativo sem uma justificativa concreta, superando em 29,31% a média praticada no mercado local. Os agentes do Ministério Público do Rio Grande do Norte também apuraram um dano no erário no valor de R$ 20.400 em 2025, prorrogando o contrato para 2026, com vigência estendida até janeiro de 2027, valor fixado em R$ 93.969. A Promotoria Pública fixou um prazo de 10 dias úteis para que o gestor do Legislativo serranegrense ele acata a recomendação, objetivando assim anular o contrato aditivo em 45 dias. Se o Poder Legislativo não cumprir as determinações, o Ministério Público do Rio Grande do Norte poderá ajuizar ações judiciais cabíveis. O ex-prefeito de Caicó e pré-candidato, Bibi Costa, ele esteve visitando a cidade de Serra Negra do Norte com o objetivo de manter contatos com amigos e lideranças políticas. Bibi Costa esteve participando de uma celebração religiosa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó, em alusão às comemorações aos 60 anos de existência das Irmãs Josefinas na Diocese de Caicó, especificamente a primeira instituição religiosa a ser implantada na cidade de Serra Negra do Norte no ano de 1966. Bibi Costa conversou com a nossa reportagem sobre a visita à Serra Negra do Norte. É com imensa satisfação que eu vejo essa figura que é um dos ícones de Serra Negra, Donaldo Nazário. Pois, ainda pequeno, as eleições, as apurações, as marchas da apuração, todas as notícias eleitorais eram transmitidas por este homem que está aqui hoje. Os tempos passaram e hoje eu venho reverenciar aos pés da matriz de Nossa Senhora do Ó, não é? Esses 60 anos, o jubileu das Irmãs Josefinas em terra de Serra Negra do Norte. Mais do que a presença delas aqui, é a missão delas, que é uma missão evangelizadora, no sentido de que estende as mãos àquelas pessoas mais necessitadas. Como dizia Dom Manuel Tavares, não se preocupe em fazer, se preocupe sim em servir, em estar presente em todos os lares de Serra Negra e evangelizar. Isso é muito importante. Ex-prefeito de Caicó, hoje pré-candidato, como está a campanha política do senhor? Eu acho, Donaldo, que você, como expert da política, sabe mais do que eu, porque está escutando nas esquinas, nas ruas, mas o que nós fizemos é o seguinte: como pré-candidato, nós andamos esse Seridó, cidade por cidade. Muitos distritos, zona rural, tivemos em toda a Serra de Santana, Tenente Laurentino, aquela região toda, para conhecer a realidade, para a gente escutar o povo e saber o que o povo do Seridó está precisando, está necessitando, porque vai chegar o período, agora é uma pré-campanha, né? Sou pré-candidato, mas quando houver as convenções, aí nós vamos à praça pública de cada cidade, de cada rua, de cada distrito, mostrar que nós, do Seridó, precisamos nos unir em torno dos candidatos da nossa região. Porque eu fui de uma época que nós tínhamos 10, 12 deputados do Seridó. E hoje nós temos 3, 4, se conta-se numa mão. Então nós precisamos aumentar a nossa representatividade. Nós precisamos, o Seridó precisa se unir, né? Mesmo com partidos e candidatos distintos, mas em torno de uma pauta bem objetiva.
o que é que nós queremos, qual é a cidade que Serra Negra quer, Caicó quer, o que é que o Seridó quer. Nós queremos mais saneamento, nós queremos mais educação, nós queremos estradas. Aqui tem essa estrada que era um velho sonho de São João do Sabugi, com Serra Negra do Norte. Lá na Serra de Santana nós precisamos também de uma estrada da produção, são 22 quilômetros, mas, no entanto, é ainda motivo, né, de muito sofrimento. E tem muitas coisas para a gente tratar ao longo desse trabalho. Sucesso nas eleições. O senhor vai trabalhar exclusivamente para defender o Seridó? Exclusivamente para defender o Seridó. Nós sabemos que nós temos voto em todo o Rio Grande do Norte. Natal, o Oeste, nós temos pessoas, familiares, amigos, porque minha campanha é uma campanha diferente. É uma campanha, lá na frente vai ser uma campanha propositiva, não é? Nós vamos apresentar propostas, ideias. E aí nós temos 2 milhões de eleitores, o Seridó tem 280 mil eleitores. Eu vou precisar, para me chegar ao Palácio José Augusto, de 30, 35, em torno disso aí. Nós vamos lutar, mas a campanha, a pré-campanha e a campanha futura não é minha, não é imposição, isso é um movimento que foi fomentado pelas pessoas mais simples. Mais simples, por quê? Porque nós fizemos muito, nós fizemos mais do que a gente estava no projeto que o senador Dinardo chamava plataforma de governo, né, programa de governo. Nós pensávamos em fazer 100 casas, mas com a ajuda da professora Vilma de Faria, nós fizemos 400 casas, um bairro inteiro, a Nova Caicó. O mercado público estava, o prédio centenário estava caindo os pedaços. Nós deixamos o prédio completamente com mezanino, praça de alimentação. A Praça Doutor José Augusto, lá era trailers, lá tinha ratos, baratas, e era uma praça de alimentação, né? O saudoso deputado federal, depois governador Iberê Ferreira de Souza, nos arrumou 500 mil, deixamos aquele palácio bonito, bem organizado, aquela lona é alemã. Existia uma lona brasileira que a durabilidade dela era 5 anos, 10 anos no máximo. Hoje já vai marchar para 20 anos e a praça ainda está a mesma lona. Você veja. Depois aí viu a prefeitura, a sede da prefeitura caiu, como o mercado também caiu, paredes envelhecidas, nós restauramos a prefeitura municipal de Caicó e deixamos do jeito que ela foi construída ainda no século XIX. Nós fizemos, junto com a governadora Vilma de Faria, deixamos Caicó 62% saneado. Minha luta futura vai ser o quê? A gente chegar aos 100%, não só em Caicó, Serra Negra, Timbaúba. É necessário, é urgente a gente investir em saneamento. O povo não gosta muito de aplicar porque não tem visibilidade. Com recursos próprios, nós fizemos o mundo de esgoto, não só o que vinha do recurso federal e estadual, mas com recurso do município. A Nova Caicó, por exemplo, foi totalmente saneada com recurso do contribuinte caicoense. Quando chegou às lagoas de estabilização, governadora, gostaria que me ajude, e a justiça seja feita. A governadora Vilma de Faria praticamente nunca negou nada a Caicó e ao Seridó. Então, eu queria agradecer, Bibi, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, com essa visita à Serra Negra do Norte, fica à vontade. Eu gostaria de desejar a todo o povo de Serra Negra do Norte o meu afetuoso abraço, porque aqui é as terras onde eu tenho muitas lembranças. Eu não poderia deixar de nominar o senador Dinardo Mariz, que foi a grande figura não só de Serra Negra, de Caicó, desse Seridó, desse Rio Grande do Norte e desse Brasil. Aqui eu me lembro de Pola, da maternidade, cuidando do povo. Lembro de seu Hermes Fortunato, não é? Lembro também de Dona Maria Cândida, quando eu vim dirigir o NURI, que hoje é DIRED. Quando eu cheguei aqui, fui acompanhado por Dona Maria Cândida, sobrinha, irmã de Jaime Mariz e sobrinha de Dinardo. Toda a educação, todos os assuntos educacionais
passava por Dona Maria Cândida, e ela ia semanalmente a Caicó despachar, ver esse problema de merendeira, tudo. A vida dela era a escola, né? Então essas pessoas que já partiram e outras que estão aqui em Serra Negra, eu deixo o meu forte abraço e dizer muito obrigado, como eu estou feliz nessa terra tão querida. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Existe um paradoxo meio gritante no coração do Rio Grande do Norte hoje em dia. Nossa, com certeza. É uma contradição bem grande, né? Pois é. Imagina só, tipo, uma região inteira mobilizando um monte de forças, articulando campanhas, literalmente implorando para o governo estadual por estradas e projetos de infraestrutura que assim custam dezenas de milhões. Coisas enormes mesmo. Exato. Daí, no exato mesmo cenário, na mesma cidade que serve de palco para esse grito de socorro, a Câmara Municipal está sendo enquadrada. E sabe por quê? Porque não consegue evitar um golpe de R$20 mil num contrato super básico de contabilidade. Chega a ser irônico, sabe? É sobre essa colisão frontal entre essa sede de grandeza e a falha total na gestão básica que a gente vai conversar hoje. Isso aí, então boas-vindas a quem está ouvindo a gente para mais um mergulho profundo nos nossos documentos. Hoje a nossa missão é destrinchar um pacote de informações direto lá de Serra Negra do Norte. Lá no Rio Grande do Norte. Isso. Informações novinhas, datadas de 5 de maio de 2026. Ok, vamos desvendar isso. O que a gente tem na mesa? Olha, o que a gente tem em mãos não é tipo só um noticiário rotineiro de uma cidade pequena do interior, tá? A gente tem relatórios oficiais do Ministério Público e também um áudio de WhatsApp. O áudio da transmissão jornalística, né? Exatamente, uma transmissão sobre um pré-candidato rolando ali na região. E essas duas fontes juntas funcionam meio que como uma radiografia de um problema muito sistêmico. Como assim? É que lembrando sempre, né, que a nossa análise aqui é estritamente técnica. A gente vai focar só em decodificar os fatos, os números e os discursos das fontes, sem tomar partido político ou apoiar qualquer candidato, tá? Claro, com certeza neutralidade total, a gente só está lendo os dados. Exato, mas o que essas fontes ilustram é a mecânica de como o discurso político de grandes obras convive pacificamente com o colapso da transparência nesses contratos locais bem pequenos. É um laboratório em tempo real sobre poder e negligência. Bom, vamos começar dissecando logo essa negligência local, então. Porque, olha, os números do Ministério Público do Rio Grande do Norte, o MPRN, são meio difíceis de engolir. São bem complicados mesmo. O alvo principal da promotoria aí é um contrato de assessoria contábil lá da Câmara de Vereadores de Serra Negra do Norte, né? Sim, e a recomendação do MPRN, não é um pedido amigável. É um ultimato. Eles mandaram anular imediatamente um aditivo desse contrato. E não é só por uma questão burocrática chata, né? Não. É uma perícia técnica oficial apontando um superfaturamento, grotesco. Para quem está ouvindo a gente visualizar melhor o nível do absurdo, imagina que você tem aquele seu serviço de assinatura de streaming, tá? Clássico. E aí, do nada, a sua fatura sofre um aumento injustificado de quase 39%. E quando você vai pesquisar na internet, você percebe que está pagando quase 30% a mais do que qualquer vizinho seu pagaria pelo exato mesmo catálogo de filmes. Caramba, 30% a mais pelo mesmo serviço é loucura. O que é fascinante aqui é exatamente como esse mecanismo de distorção funciona nessas cidades menores, sabe? Ele é muito previsível. Como é que rola na prática? Geralmente, esses serviços técnicos, tipo contabilidade pública, exigem uma expertise que poucos escritórios locais ali na região têm. Daí a administração pública usa essa desculpa de escassez de fornecedores. Entendi. Falam que não tem quem faça o serviço. Exato. E usam isso para justificar a falta de uma pesquisa de preço séria. O que a auditoria externa do Ministério Público fez foi, simplesmente estourar essa bolha. Eles trouxeram o preço real do mercado para dentro da Câmara.
E provaram que essa tal escassez era uma ilusão para inflar valor, né? E a matemática da perícia não deixa espaço para ninguém aliviar a barra deles. Nem um pouco. A gente está falando de um reajuste de quase 39% sem justificativa. Pois é, quando o promotor comparou, ficou claro que a Câmara pagava 29,31% a mais. E em valores absolutos, cara, a perícia aponta um dano ao erário, um rombo de exatos R$ 20.400 só no ano de 2025. 20 mil só em um ano? Num contrato básico? E tem um detalhe pior, tá? O buraco foi projetado para ser muito mais fundo. Peraí, como assim? Não parou em 2025? Não. A administração assinou um termo aditivo prorrogando esse contrato superfaturado para o ano de 2026 e esticou a vigência até janeiro de 2027. Nossa, eles travaram o valor então. Exatamente, eles travaram um valor absurdo de R$ 93.969. Basicamente garantiram que esse contrato ia continuar sangrando o orçamento por mais 2 anos. Caramba! E aí o Ministério Público entrou com tudo, imagino. Quais foram os prazos que eles deram? A reação foi enérgica. O presidente do Legislativo recebeu 10 dias úteis para acatar a recomendação do MPRN. Só 10 dias. 10 dias úteis. E depois disso? Depois do aceite, o relógio corre e eles têm 45 dias cravados para anular de vez esse aditivo. Se eles ignorarem, o documento deixa super claro que vão enfrentar ações judiciais pesadas. E diante de dados tão exatos assim de uma perícia oficial, a gente tem que se perguntar, né? Será que a continuidade desse contrato, se dava apenas por uma inércia administrativa, de assinar papel sem ler, ou é uma falha estrutural gravíssima de fiscalização dentro da própria Câmara? Olha, é uma falha estrutural total, né? Porque a Câmara de Vereadores, por definição, é quem deveria fiscalizar os gastos da prefeitura. Ela é a principal auditora da cidade. Exato. Deveria ser a primeira a dar o exemplo. Pois é. E quando a instituição que tem que fiscalizar precisa ser investigada porque não consegue pesquisar o preço de um serviço contábil dela mesma, isso contamina toda a autoridade moral deles. O sistema de freios da cidade está meio que desligado. E é aqui que a coisa fica realmente interessante nas nossas fontes de hoje. Por conta do contraste, né? Exatamente. Porque se a Câmara Municipal enfrenta esses problemas básicos de gestão e de fiscalização, como é que essa região inteira pode se organizar para atrair grandes recursos estaduais que eles tanto precisam? E é bem nesse vácuo, nessa falta de liderança eficiente, que a movimentação política regional ganha muita força. Isso nos leva direto para o segundo documento. O áudio vazado do jornalista local, o Donald Nazar, ele narra a visita do Bibi Costa, que é ex-prefeito lá da cidade vizinha, Caicó, e agora é pré-candidato a deputado. Sim, ele estava lá fazendo pré-campanha nas ruas de Serra Negra do Norte. E se conectarmos isso a um cenário maior, a gente vê que o argumento central da pré-campanha dele bate numa ferida muito real da região. Que é a perda de força política, né? Exato, uma perda brutal de relevância do Seridó lá na Assembleia Legislativa. As fontes mostram que o Seridó já chegou a ter de 10 a 12 deputados estaduais no passado. Era um bloco de poder massivo. E hoje em dia? Hoje eles têm só uns 3 ou 4. Despencou. Nossa, de 12 para 3 ou 4? Mas peraí, a população de lá não encolheu desse jeito. O que explica essa queda tão absurda de cadeiras? O mecanismo por trás disso é o que o pessoal chama de exportação de votos. É pura consequência do clientelismo ali na região. Exportação de votos. Como é que isso funciona na prática? É assim, imagina um prefeito ou vereador de uma cidadezinha do Seridó. Ele precisa muito de um recurso rápido, tipo, uma ambulância nova, ou verba para reformar um posto de saúde. Tá, uma demanda urgente do município. Isso. Para conseguir isso rápido, eles fecham acordo com deputados ricos lá da capital, de Natal ou do litoral. Aí o líder local entrega os votos da cidade dele para esse candidato de fora em troca desse favor imediato. Entendi. O cara de fora é eleito com os votos do interior, manda a ambulância, mas o Seridó em si perde um representante fixo lá na Assembleia. Perfeito. É uma troca de sobrevivência de curto prazo por um declínio político ao longo prazo. O voto se fragmenta todo. E a matemática que o Bibi Costa traz no áudio tenta justamente reverter isso, né?
porque os números são bem claros. O Rio Grande do Norte tem uns 2 milhões de eleitores no total. Uhum. E desses, o Seridó tem uns 280 mil votos. Exato, 280 mil. E na entrevista, o Bibi Costa abre a planilha mesmo. Ele calcula que precisa de uns 30 a 35 mil desses votos para conseguir entrar no Palácio José Augusto. Sim, a estratégia dele é clara, ele quer estancar essa sangria de votos e pede que a população unifique esses votos dentro da própria região para não exportar mais poder. Só que, para convencer a galera a parar de negociar voto com o pessoal de fora, não adianta só mostrar matemática e planilha. Não mesmo. Você precisa criar uma conexão emocional. E é fascinante ver como ele aplica essa estratégia que eu chamo de chão de fábrica no áudio. O jornalista destaca bem as paradas estratégicas dele, A zona rural, os distritos afastados, tipo a Serra de Santana e Tenente Laurentino. Uhum. Ele vai construindo essa imagem de um movimento popular orgânico que está nascendo das pessoas mais simples para bater de frente com as elites lá do litoral. E olha, para construir esse pertencimento no interior do Brasil, nada funciona mais rápido do que nostalgia e religião. E o áudio pega isso no flagra. Muito. E não foi num evento qualquer, né? Não. O Bibi Costa estava lá na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó, participando do Jubileu das Irmãs Josefinas. São 60 anos dessa instituição em Serra Negra do Norte. 60 anos é muita coisa. A fonte cita que foi a primeira instituição religiosa implantada na cidade, lá em 1966. Imagina o peso disso. Freiras que educaram gerações inteiras das famílias locais. É o cimento social perfeito para uma pré-campanha. E o discurso lá dentro foi muito bem calculado. Ele invoca a memória do Dom Manuel Tavares, resgatando aquele lema famoso: não se preocupe em fazer, se preocupe sim em servir. Jogada clássica. Pega a aura de missão divina de um líder espiritual e sobrepõe na campanha para ganhar cadeira na Assembleia. Mas a nostalgia dele não para só na igreja, não. Tem a citação do senador, né? E isso, ele cita de um jeito super saudosista o falecido senador Dinarte Mariz. A fonte trata o cara como um ícone absoluto da região e do país. Mas, apoiar uma campanha na memória de velhos senadores e jubileus religiosos não é só aquela velha cartilha política de interior. Pode soar bem como política retrógrada. Parece que ele está tentando reviver um passado que já acabou. Ou será que isso demonstra uma leitura super precisa de que a identidade cultural é o único cimento capaz de unir esses eleitores? Olha, isso levanta uma questão importante, porque a leitura estratégica dele é incrivelmente lúcida. Invocando Dinarte Mariz, ele cria um contraste proposital. Como assim um contraste? Ele está lembrando os eleitores mais velhos daquela era de ouro em que o Seridó ditava as regras e tinha influência. Aí ele pega essa memória de grandeza e joga na cara da frustração atual, de não conseguirem eleger nem 4 deputados direito. Ah, entendi. A nostalgia serve de gatilho emocional para gerar indignação. Exatamente. E a genialidade da coisa é que essa indignação é imediatamente canalizada para as demandas materiais que a região precisa. E bota a demanda material nisso. Ninguém ganha eleição só com memória de senador, né? O discurso dele no áudio está super ancoado na carência física do lugar. Sim, ele lista várias coisas como saneamento e educação, mas o foco obsessivo mesmo é na pavimentação, o asfalto. O asfalto é o prato principal. Ele fala do velho sonho da estrada que liga São João do Sabugi até Serra Negra do Norte e foca demais nos 22 quilômetros cruciais na Serra de Santana. A famosa estrada da produção. E o mecanismo político por trás desse asfalto é implacável, porque essa estrada da produção não é para passeio de fim de semana. Não, de jeito nenhum. A economia lá depende disso. Confecção, agricultura, eólica. Exato, os parques de energia eólica. 22 quilômetros de estrada de terra significam caminhões quebrando fretes absurdos e a economia de dezenas de municípios estagnando. Se a logística emperra, a população sofre e exige do Estado. E a promessa dessa estrada fecha perfeitamente a narrativa dele. Ele pega esse orgulho ferido do Seridó, traduz na poeira da estrada da produção e manda o recado. O recado de que o asfalto não chegou porque vocês deram o voto para o candidato lá de Natal, né? Perfeito. Devolvam o poder para a região,
deem os 30 mil votos para o Seridó e o asfalto sai. É a união certinha da carência macroeconômica com a política de chão de fábrica. Mas então, o que isso tudo significa no fim das contas? É o ponto de colisão das nossas duas fontes. Exatamente, porque a gente tem, de um lado, essa movimentação política enorme, pedindo repasses gigantescos para o Estado, obras de dezenas de milhões. E do outro lado, a gente tem a dura realidade da infraestrutura administrativa local, né? A mesma Câmara que precisa ser ameaçada pelo Ministério Público porque não consegue auditar um simples contrato de contabilidade. Pois é, uma Câmara que aprovou pagar 29% a mais num aditivo de R$ 93 mil sem fazer uma pesquisa de mercado básica. Esse é o retrato fiel de muitos municípios brasileiros hoje, precisando de dinheiro grande, mas falhando no micro. O crescimento exige governança. Se o dinheiro para uma obra gigantesca como a Estrada da Produção for gerenciado com esse mesmo rigor técnico do contrato de contabilidade... Vixe, os milhões vão sumir antes do asfalto tocar no chão. Pois é. E isso me deixa com uma reflexão bem provocativa para quem está acompanhando a gente. Manda lá. Quando uma região se une politicamente desse jeito, para cobrar essas obras gigantes, será que as estruturas locais vão estar maduras o suficiente para gerenciar esse progresso? Ou elas vão só reproduzir essa matemática do desperdício numa escala industrial? Excelente ponto. Se a base administrativa está furada, o dinheiro grande só vai vazar por buracos maiores ainda. É uma provocação e tanto para a gente encerrar nossa análise de hoje. Com certeza. O progresso precisa encontrar um terreno preparado, né? E a transparência nas pequenas câmaras é o primeiro passo. Fica aí o pensamento para a galera que nos ouve. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente em mais essa exploração aprofundada dos documentos. Valeu, pessoal. Continuem de olho nos pequenos contratos também. Isso aí. Sempre analisando e cobrando competência de quem está lá. Até a próxima. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.